Ô, pessoal, hoje é aquele tipo de conteúdo que você fica esperando. Vamos falar sobre 12 mudanças no Instagram e o impacto dessas mudanças no seu negócio, no seu serviço, no seu produto, na maneira como você aparece nas redes sociais. E já lembrando que esse vídeo ele é especialmente para médicas, advogadas, nutricionistas, psicólogas, terapeutas, profissionais autônomas no geral e empreendedoras, tá? Porque esse vídeo, ele vai mudar totalmente a maneira como você enxerga o Instagram, a maneira como você utiliza as redes sociais para que o seu negócio seja cada vez mais exponencial. E falando em exponencial, quem já está no nosso aplicativo Universo X? No final desse vídeo, se você ainda não está neste aplicativo, é um aplicativo 100% gratuito, você vai clicar aqui embaixo entrar para a nossa comunidade do WhatsApp e lá na descrição da comunidade tem o nosso aplicativo. Daí você vai entrar e lá existem diversas aulas que já estão gravadas para te ajudar a transformar o seu Instagram em um negócio lucrativo, atrair clientes, atrair pacientes. Além disso, tem uma área só para networking, então você vai lá, se apresenta, coloca sua fotinho, fala o que você faz, conheça outra mulher empreendedora ou outro homem empreendedor, né? Esse aplicativo ele é feito para todo mundo. Além disso, lá eu também coloco novas aulas e informações sobre o Instagram em primeira mão, diretamente da fonte. Então vale a pena você estar no nosso aplicativo. Mas vamos começar o nosso vídeo porque no final do vídeo você entra no aplicativo caso você não esteja no nosso universo exponencial, tá? Então, o que eu mais recebo no meu Instagram? As pessoas achando que estão invisíveis, as pessoas achando que não conseguem engajamento, que o algoritmo mudou, que agora o Instagram não entrega os posts dela. E na verdade é só uma questão de entender como que essas mudanças das redes sociais vão impactar diretamente na sua atração de clientes ou pacientes. Vamos começar a entender isso. Então, a partir dessas 12 mudanças que eu vou te explicar de forma bem objetiva e sucinta, adoro utilizar umas palavras diferentes, você vai entender como utilizar essas mudanças a seu favor. Porque é o que eu sempre falo, né? A tecnologia tem que trabalhar para você e não o contrário. O seu tempo é a sua moeda mais valiosa do mundo. Você não tem que ficar refém do tempo do algoritmo. Você tem que entender o tempo do algoritmo e utilizar isso a favor do seu tempo. Afinal, né, a gente quer o quê? Que este conteúdo ele chegue no máximo de pessoas possíveis, mas não em qualquer pessoa, e sim naquela pessoa que mais compra de você, compra a sua mensagem, vira sua cliente, vira sua paciente, fala de você em uma sala repleta de oportunidades, tá? Então, o Instagram ele tem esse poder, porque essa visibilidade, utilizando a estratégia certa, é igual a lucro. E aí, meu querido, minha querida, quem aqui não quer lucrar mais? Já aproveita e dá um joinha. Se você quer lucrar mais, ó, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, porque isso daqui dá certo, tá? A palavra tem poder. Então fica aqui comigo, aproveita este vídeo, papel e caneta na mão para colocar oportunidade em ação. Meu nome é Pepe, eu trabalho com marketing há mais de 10 anos. Eu exponencializo vários negócios. Já trabalhei com marcas que com certeza você conhece e utiliza aí na sua casa. Já trabalhei com pessoas bem famosas que com certeza você já assistiu, já consumiu, já comprou algo delas. E hoje eu estou focada em profissionais autônomas e empreendedoras. Eu estou focada em você que é médica, advogada, terapeuta, psicóloga, arquiteta, enfim, né? Profissional autônoma no geral ou empreendedora. Então vamos para a mudança número um. Vamos falar de skip rate. O que é skip rate, Pepe? O que é isso? Que linguagem difícil é essa? Calma que eu vou te mostrar. Deixa até eu compartilhar a minha tela com vocês para que vocês entendam o que é esse skip rate, tá? Vou mostrar aqui no meu próprio Instagram. Então, vocês estão conseguindo ver a tela? Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Opa, aqui tá aparecendo, né, gente? Então vamos lá. Vocês devem ter percebido que o Instagram
Aqui é o insight de um Reel, tá? O Instagram, ele tem a parte de insights do Reel agora, né? E tá vendo essa taxa de Reels pulados que você tá vendo aqui? Tá abaixo de 30%. O que quer dizer isso? Que as pessoas ficaram no seu Reel, elas ficaram lá e algumas pessoas foram embora, né? Mas a maioria ficou. E para o Instagram, isso é uma das métricas mais importantes. É bom que seja abaixo de 40% pelo menos essa taxa de Reels pulados, que quer dizer que a maioria das pessoas ficou e ela não pulou o seu conteúdo nos 3 primeiros segundos, né? Que é o que mais acontece. Porque caso você não saiba, e aí eu vou. Tem aula de gancho aqui, né? Não sei se já está no aplicativo a aula de ganchos, mas se não tiver, a gente vai falar de ganchos também, né? É o pessoal do Insta Lendário pira e nos ganchos. A gente dá um manual de ganchos para o pessoal que está no Insta Lendário, que na verdade, é um sistema de criação de conteúdo que a gente tem aqui. E o que que é o gancho? O gancho é a maneira como você inicia o seu vídeo. Aqueles 3 primeiros segundos que você começa o vídeo, eles são extremamente importantes. Para quê? Para fazer com que as pessoas não pulem o conteúdo. Então, se você começa o conteúdo falando: Oi, tudo bem? Meu nome é Fulana, eu sou médica, eu sou advogada. A pessoa pulou, a pessoa não te conhece, ela não quer saber quem você é, ela quer saber por que ela deveria ficar naquele conteúdo. Então é isso que você tem que entregar para ela. Você tem que ter um gancho nos 3 primeiros segundos, senão as pessoas vão simplesmente, ó, pular para o próximo conteúdo. Aliás, eu fiz assim, ó. Tem um trato aqui. Quem é meu aluno, minha aluna sabe disso, né? Cada vez que eu der um clique na sua mente, você vai escrever a palavra clique. Isso quer dizer que eu fiz, que eu dei algum insight poderoso para você. Por que que é legal você escrever aqui nos comentários a palavra clique? Para que eu saiba que eu estou no caminho certo, que eu estou gerando cliques na sua cabeça. Afinal, né, como eu falei para vocês, o nosso tempo é a nossa moeda mais valiosa do mundo. Eu não estou aqui perdendo tempo, eu estou investindo tempo em quem? Em você, no seu conhecimento. Então, eu quero causar cliques, senão, isso daqui não vale a pena. Quanto mais cliques eu tiver, mais eu vou querer entregar conteúdos de valor para vocês. E eu preciso saber se vocês estão acompanhando. Então, quando você escreve clique, eu falo: opa, essa pessoa pegou, essa pessoa é esperta, essa pessoa é inteligente, essa pessoa entendeu que o que eu estou passando aqui é valiosíssimo. Essa pessoa anotou no caderno dela e essa pessoa não vai esquecer. Clique para você? Beleza, escreve clique aqui embaixo para testar já, tá? E aí, o que que acontece com essas métricas que agora o Instagram está liberando para gente? Isso aqui é ouro, tá? Os dados são ouro. Nessas métricas, ele mostra quantas pessoas pularam o seu conteúdo. Ou seja, o quão o seu conteúdo está interessante nesses 3 primeiros segundos. Porque se está todo mundo pulando, o seu conteúdo não é interessante o suficiente para fazer com que o Instagram entregue este conteúdo para mais pessoas. Então você tem que mudar o início do seu conteúdo. Não adianta você pensar que o assunto não tá legal ou que a CTA não tá legal. O que que é CTA, Pepe? CTA é chamada para ação. Mas isso a gente não vai falar agora, né? Então, não adianta você pensar: eu tenho que mudar a CTA, eu tenho que mudar. Não, o que você tem que mudar aqui é simplesmente o seu gancho, ou seja, simplesmente a maneira como você começa o seu conteúdo, tá? Então, essa métrica, ela diz algo. E o que ela diz para você? Que você tem que mudar a maneira como você começa o seu conteúdo. Nesse caso aqui, esse conteúdo está muito bom. Ele está com abaixo de 30% a taxa de Reels pulados. Então, o começo do Reel foi bom, foi atrativo. E dá para perceber isso, porque olha quantas visualizações: 879 mil visualizações. Por quê? Porque as pessoas ficaram nos 3 primeiros segundos. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, vamos lá, ó. Vamos para esse gráfico aqui. A gente percebe aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Nos 3 primeiros segundos, tem 74% das pessoas que ficaram lá nesse conteúdo. 74% das pessoas ficaram lá. Isso quer dizer que este conteúdo é interessantíssimo e por isso o Instagram entregou ele para mais de 879 mil pessoas. Esse conteúdo teve 41 mil compartilhamentos. É um conteúdo bom ou não é, galera? É um conteúdo bom ou não é?
Parece que sim, né? Só que a gente tem que ver se esse conteúdo ele trouxe pessoas qualificadas. Não adianta você pensar que só porque o conteúdo teve milhares de visualizações, ele está falando diretamente com o seu público. E é aí que a estratégia anda junto com a ação, com os dados. Quanto mais você entender os dados e utilizar a estratégia correta, mais você consegue refinar a sua estratégia para chamar mais pessoas, né? Então, não adianta você pensar nessa mudança simplesmente, ah, legal, bacana. Não, essa mudança é para você tomar uma ação. Qual que é a ação? Se tiver baixo, essa taxa de, baixa não, alta essa taxa de reels pulados, né? Ou seja, acima de 40%, você tem que mudar o seu gancho, porque senão vai continuar assim, o Instagram não vai entregar, e aí o que que adianta, né? Não, não tem como. Você precisa dessa visibilidade para que essa visibilidade te traga lucro. Beleza? Então, não é sobre conteúdos bonitos, conteúdos elaborados, conteúdos tecnicamente perfeitos, tá? A atenção das pessoas, que é o mais importante. A moeda mais importante é a atenção. E o que é a atenção? Anota aí. O que é a atenção? A atenção é uma fração do seu tempo. E o que é o seu tempo? Simplesmente a moeda mais valiosa do mundo. A moeda mais valiosa do mundo. Então não percam tempo, invistam tempo. Invistam tempo naquilo que você considera importante o suficiente para te dar um retorno. E aqui eu aproveito para te agradecer, porque se você está aqui até agora com papel e caneta na mão, prestando muita atenção em mim, que eu sei que você está, eu sei que você não está lavando uma louça, eu sei que você não está mexendo no celular enquanto está me ouvindo, eu sei que você entende que o que eu estou te entregando te agrega valor, ou seja, é um investimento do seu tempo. Se é um investimento, tem retorno, mas não tem retorno se você não colocar em ação, tá? E quando você entende o valor desse tempo, o valor dessa atenção, que é uma fração do seu tempo, você não vai perder tempo com qualquer coisa, você vai valorizar o seu tempo. E é isso que a meta quer que você entenda. Você tem que valorizar o tempo de quem também está lá te assistindo. Você não pode entregar qualquer coisa, você não pode ficar enrolando a pessoa, você não pode simplesmente ficar falando oi, tudo bem, e mostrando, fazendo a pessoa vai embora, porque ela não vai valorizar aquilo. Agora, quando você entrega para ela um bom gancho, algo que faça com que ela fique naquele conteúdo, aí o que acontece? Você tem mais tempo, você tem mais espaço no cérebro do seu público. E ter mais espaço significa ser lembrada. Ter mais espaço significa ser lembrada. Quando a pessoa precisar do seu produto ou do seu serviço, você será a primeira pessoa que virá na mente dela, porque você ocupou espaço. É basicamente isso, tá? Vamos para a mudança número 2. Quem já teve muito clique aqui na mudança número 1? Vamos para 2. E pessoal, eu vou dar um spoiler aqui. A 12 é a melhor. É óbvio, né? Você acha que eu ia. Se você gostou da primeira mudança, dos insights que eu te dei na primeira mudança, quando chegar na 12ª, você vai falar: Meu Deus, como este vídeo, como essa aula, como que ela fez essa aula gratuitamente. Essa aula é muito melhor do que muito curso pago. E se esse for realmente o seu pensamento, que eu espero que seja, né? Você vai escrever para mim. Você vai escrever para mim e vai me falar. Porque é importante esse seu feedback, tá? Então vamos para a mudança número 2. As curtidas e compartilhamentos, agora elas têm funções diferentes, tá? E muita gente não entende isso, então preste muita atenção. As curtidas, elas não servem para crescer, elas servem para aprofundar. E os compartilhamentos, eles servem para expandir. Então vamos lá. Presta atenção aqui. As curtidas, elas só mostram para o algoritmo o seguinte: os seguidores gostam disso. É só isso, tá? Quando o algoritmo entende que os seguidores gostam disso, uma pessoa curtiu o seu vídeo, o algoritmo vai entender o quê? Opa, essa pessoa gosta desse tipo de vídeo, desse assunto do vídeo. Então, o que vai acontecer no seu próximo vídeo? O algoritmo vai automaticamente enviar o próximo vídeo para essa pessoa que curtiu aquele vídeo anterior.
Beleza? Até aí deu para entender? Agora, o compartilhamento, minha gente, o compartilhamento serve para algo poderosíssimo. Porque praticamente o compartilhamento ele faz a função do algoritmo de maneira mecânica. Como assim? Hum. O compartilhamento, ele mostra que não somente você gostou disso, mas ele demonstra que aquele seu amigo também gostou. Então, vamos supor, você seja uma médica especializada em uma dermatologista, como a minha aluna Camila, que faz aniversário, inclusive, esse mês, né, Camila? Você é dermato, tá? E aí, o que acontece? Você fez um vídeo lá sobre tirar melasma, sobre melasmas, tá? O que que vai acontecer? Vamos supor que eu comentei sobre melasma com a minha amiga X. E aí, essa minha amiga, ela vê o seu vídeo, você é dermato falando de melasma. O que que ela vai fazer? Ela vai compartilhar com quem? Diretamente comigo. Por quê? Porque a minha amiga me conhece. E ela sabe que eu já estava buscando por isso. Você entende a importância do compartilhamento? Ele vai diretamente para o seu público-alvo. Porque ninguém conhece melhor uma pessoa do que as pessoas que estão próximas a ela. A partir do momento que a pessoa pega o seu conteúdo e compartilha com alguém, é porque essa pessoa que recebeu esse compartilhamento tem um interesse genuíno naquilo que você tem a dizer, a fazer, a servir. E como é que você vai fazer as pessoas compartilharem mais os seus vídeos? Mostrando para elas um negócio chamado gatilho de identificação. Elas só compartilham o que elas acreditam. Porque se elas não acreditam, elas não vão querer compartilhar desse pensamento, desse movimento. As pessoas, quando elas compartilham, isso também diz muito sobre a identidade delas. Às vezes, nem sempre a mensagem do vídeo, mas a identidade delas. Porque quando elas compartilham, elas estão colocando o delas na reta. Elas estão falando, nossa, olha que legal isso daqui. Então, para que a pessoa compartilhe o seu vídeo, você tem que realmente servir a ela. E servir não é somente na mensagem do vídeo. É a maneira como você fala, como você explica, como você demonstra o quanto vale a pena alguém estar com você naquele produto ou naquele serviço, tá? Tem uma diferença muito grande entre compartilhamento e curtida. E hoje em dia o Instagram prefere os compartilhamentos. E você não precisa ficar pedindo para compartilharem, tá? Existe uma técnica para que isso aconteça de maneira realmente orgânica. Mudança número 3. Essa daqui, ó. Eu acho legal vocês saberem sobre isso, mas caso vocês não tenham percebido, o Instagram tá virando um marketplace. Quando você vai postar carrossel, aparece lá que você pode até colocar, linkar com o carrinho de compras, né? Porque ele tá criando recursos cada vez mais próximos ao TikTok Shop. Porque o TikTok movimentou milhões, né? Então, na prática, os criadores vão poder recomendar produtos e ganhar comissões com isso. Só que, na verdade, isso revela algo muito, muito maior. Quem que vai pegar aqui, ó? O Instagram. Prestem atenção. O Instagram quer que as pessoas comprem sem sair da plataforma. Quanto menos cliques externos, quanto menos saídas, mais transações internas, mais as pessoas ficam naquela rede social. E quando a pessoa fica, ela está depositando toda a atenção dela lá. Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que a gente foca, cresce. Então, no que você está focando agora? Parabéns, você está aqui na aula com a gente. Então, você está focando no seu crescimento, na sua evolução de negócio. Você está focando em você. Parabéns, parabéns. Palmas. Palmas e cliques, né? Palmas e cliques. Então, se você quiser construir uma autoridade bem posicionada, faça com que as pessoas foquem no seu trabalho. Como que você faz as pessoas focarem no seu trabalho? Gerando demanda por atenção. Então, assim, as pessoas têm que prestar atenção no que você tem a dizer. Só que você não consegue atenção
pulando na frente da pessoa e obrigando ela a te ver. Pelo contrário, a pessoa tem que querer te enxergar. E com essa coisa de TikTok Shop, de Instagram virar também esse lugar com pessoas vendendo o tempo todo, muita gente, aí é um palpite meu, tá? Muita gente vai ficar tipo, ai meu Deus, que chatice, eu não aguento mais esse povo vendendo bugiganga. E olha que eu gosto de bugiganga, tá? As pessoas vão procurar mais conteúdos de valor. E aí, meu caro, minha cara, é aí que você entra, porque você não estará lá fazendo live igual do Shoptime. Quem lembra do Shoptime? Denunciando idade aqui, né? Quem lembra do Shoptime? Shoptime era um canal, nem sei se existe ainda, mas era um canal que ficava vendendo coisa o dia inteiro. Minha mãe adorava comprar tapete lá. Ela comprava, nossa, tapete persa. Né? Tapete persa era, e vendia pela televisão e você ligava para comprar na época, né? E aí chegava na sua casa. Nem sei como é que era, como é que minha mãe passava o cartão nem nada, mas chegavam os tapetes, tá? No Shoptime. E é isso que está acontecendo com as plataformas. As pessoas ficam lá fazendo live, vendendo o dia inteiro. E isso também é algo interessante, né? Isso demonstra que o Instagram vai entregar mais as lives. Caso você não faça a live, comece a fazer. Tô brincando. Depende se isso vai fazer parte da sua estratégia ou não, tá? Não adianta você começar a fazer live por fazer sem entender o que de fato essa live vai gerar. Não coloque o seu tempo em algo que você não veja como um investimento. Investimento tem que ter o quê? Retorno. Se não tiver retorno, você está simplesmente perdendo o tempo, gastando o tempo à toa. E como eu te falei, o tempo não dá para fazer isso com o tempo, né, gente? Não dá para fazer isso com o tempo. Agora vamos para a mudança 4, então, aqui, ó. Mostrando para vocês. Estão gostando do vídeo? Tá dando clique para vocês? Se estiver dando clique, já coloca aqui embaixo. Vamos para a mudança 4. Para quem chegou agora, tá? A gente está falando sobre as 12 mudanças do Instagram. E é óbvio que a 12ª será aquela que vai explodir mais ainda a sua mente. Mas a gente está na quarta mudança, que foi o maior expurgo de contas da história. Isso aqui também é muito interessante, porque milhões de contas foram removidas do Instagram. Tem uma amiga minha que estava até chorando por causa disso, né? E por quê? Porque o Instagram ele simplesmente resolveu fazer uma varredura em contas que eram de bots, perfis falsos, contas inativas. Por um lado, isso é muito bom, né? Porque provavelmente, desde que você começou a sua rede social, existam pessoas que te seguem, mas na verdade elas não estão mais lá. E esse número ali, ele acaba atrapalhando o seu engajamento, porque esse número de seguidor não é um número totalmente real. Não porque você comprou seguidor, tá, gente? Não é, não tô falando disso. Tem pouquíssimas pessoas que eu conheço que compraram seguidor. Espero que você não seja uma dessas pessoas, porque isso é péssimo para sua conta, né? Mas o que que acontece? Mesmo você que tem todos os seguidores legítimos, nunca comprou seguidor nenhum, o que que acontece? Existem seguidores ali de pessoas. Ah, às vezes a pessoa fez uma conta e nem usa aquela conta, a pessoa perdeu a conta, ou de repente alguém invadiu a conta dela e ela deixou para lá. E tá lá como seu seguidor, então essa pessoa está atrapalhando o seu engajamento. É melhor até que você exclua essa pessoa. E se você não sabe disso, o Instagram foi lá e excluiu para você. Então ele te economizou um trabalho. O problema foi que, no meio dessa exclusão de contas, algumas contas inocentes, algumas contas legítimas também foram excluídas. E aí, muita gente chorando, muita gente mal. E, enfim, eu acredito que agora na Copa o negócio vai ficar pior. Inclusive, um parênteses aqui. Essa informação eu falo só para minhas alunas, só para minhas alunas da mentoria, mas eu vou falar para você que está aqui no vídeo até agora comigo. Cuidado com conteúdos da Copa do Mundo, principalmente conteúdos que têm direitos autorais. Você não vai pegar, filmar sua televisão e fazer um reel em cima disso. Por quê? Porque existem direitos daquelas imagens. E aí, caso você seja denunciado, denunciada, o Instagram pode sim derrubar sua conta. Dá uma olhada nisso porque é bem importante que você entenda. Lá no aplicativo eu vou deixar um texto sobre isso para explicar melhor para vocês. Então, no final desse vídeo, você vai entrar no nosso aplicativo, caso você ainda não tenha se apresentado no nosso universo exponencial, tá? E o Instagram, com essa mudança número 4 que foi o maior expurgo de contas da história, o Instagram também mostra pra gente uma lição muito importante, né? Você tem que parar de utilizar os seus seguidores
como principal métrica de valor. A era dos seguidores já era, tá? Quem fala assim, ai, porque para mim o que importa são seguidores. Gente, isso é métrica de vaidade. O que funciona de verdade é a era da influência real. O quanto você influencia essas pessoas que te seguem, o quanto essas pessoas te acompanham, o quanto de espaço mental você ocupa na cabecinha dessa pessoa. É isso que importa, não o seu número de seguidores, tá? Até porque muita gente tem seguidor aí que não tá nem ativo, nem nada, e a pessoa tá lá falando que tem milhares de seguidores, só que a pessoa não consegue vender uma única bala dentro da rede social dela. Não adianta, não adianta, não tem como. Tá? Mudança número 5. Essa daqui é para você se proteger. Agora o Instagram tem um negocinho chamado selfie de verificação. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu nem estava planejando mostrar como é que funciona, mas tudo bem, eu vou mostrar. Porque ele começou a implementar uma validação facial para reduzir os golpes. Então, ele facilita também na recuperação de contas, isso, tá? Então, o Instagram está deixando claro que a identidade digital está ficando cada vez mais importante. E você deve estar se perguntando, tudo bem, mas como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Você vai em configurações e atividades, eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, você vai aqui, deixa só eu achar onde é que está isso daqui, porque isso daqui não estava. Status. Ah, esse daqui, status da conta é legal, tá? Mas não estava programado aqui, tá? Mas eu vou colocar para vocês. Deixa eu só eu achar. Deixa eu achar. Privacidade da conta. Nananã. Central. Ah, lembrei. Central de contas. É, será que eu vou ter que. Sem segurança, será que é isso? Achei. Achei. Ó, gente, para vocês se protegerem, façam isso, tá? Eu não vou abrir aqui minha conta porque vai mostrar alguns dados que eu não quero. Mas você vai em configurações e atividade, tá? Naqueles três pontinhos. Aí você vai em central de contas, beleza? Central de contas, tudo, todo mundo ok? Todo mundo aqui comigo? E aí você vai em senha e segurança, tá? E aí você vai em proteção avançada, ativa isso. E selfie de verificação. Aí você seleciona o perfil e faz a sua selfie de verificação. Então vamos de novo? Vamos juntos e juntas aqui? Se você só conseguir fazer isso depois, não tem problema. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no aplicativo o, a maneira, o que você tem que fazer. É isso que eu vou fazer. Vai estar no aplicativo, tá? Mudança 6, então. O Instagram criou sua versão do Be Real. Quem sabe o que é Be Real? Be Real. BeReal era um aplicativo no qual você podia tirar fotos em tempo real. Então, uma vez por dia, ele te mandava uma notificação, tipo, sei lá, segunda-feira, 3 da tarde. Tire foto agora. E você colocava a foto lá e era isso, né? Você não podia fazer nenhuma edição, as fotos tinham que ser espontâneas, sem perfeccionismo, mais bastidores, mais autenticidade. E agora o Instagram tá com essa novidade, né? Que na verdade chama Instants. Quem viu os Instants? Quem viu isso daqui? Eu posso até entrar aqui, ó, para vocês verem os instantes. Os instantes dos meus amigos. Vou fazer um instante dessa aula, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês. Fazer o instantes desta aula. Cadê? Cadê? Oh, meu Deus. iPad. Aqui. Vamos ver aqui, apareceu. Vamos fazer o instantes dessa aula. Tá, o instants, ele é a maneira, eu vou explicar para vocês o que que isso significa. Ah, não pode fazer. Eita, eita, não dá para fazer não. Então, mas o instants, ele fica aqui, ó. Pronto, ó. O instants dessa aula, ó, que loucura. Pronto, coloquei. Ele já vai direto, tá? Não tem edição, não tem nada. Uhul! O instants dessa aula aqui, ó. É isso, tá, gente? É exatamente isso. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, no Instants.
o que que o Instagram está querendo dizer? Que ele não quer que você fique fazendo edições mirabolantes, que o que funciona é aquela conexão exata, é aquela conexão na hora, que as pessoas estão cansadas de serem manipuladas, elas querem o real, o autêntico, e é isso que funciona. É esse o recado que o Instagram está te dando. Então você que fica 300 mil horas na IA para ela criar conteúdo para você, para! O Instagram, ele é apenas uma extensão da sua comunicação. Entenda isso de uma vez por todas. Você que tem aquela social media que fica fazendo um monte de arte pronta, pelo amor de Deus, não faça isso. Além de ser cafona, não vai te ajudar em nada. Está pegando dinheiro e jogando no lixo. Aproveita, fala do jeito que você sabe falar, conta a sua história, conta os causos, conta coisas que aconteceram no seu dia a dia, conta resultados das suas clientes, conta, mostra seus bastidores, seja real, tá? Mudança número 7. Vocês estão gostando dessas mudanças do Instagram? O Instagram é cheio das coisinhas, né? Mas a mudança número 7, muita gente tem falado por aí, circulou uma lenda, que mandar mensagens aumenta o alcance. E não é bem assim. O que aumenta o alcance, principalmente dos seus stories, anota aí. Quer ter mais alcance no seu story? Anote essa. É receber respostas por mensagens, receber respostas por DMs, né? Que são a direct message, mensagem. Aquela mensagenzinha que você vai me mandar quando terminar essa aula falando se você gostou ou não. Não tem problema não ter gostado, tem problema não mandar mensagem. Eu recompenso as pessoas que mandam mensagem para mim, viu? Eu já tô avisando, eu recompenso. Então, você tem que gerar uma conversa a partir dos seus stories. Quanto mais respostas você receber dos seus stories, mais o Instagram vai entregar o seu story. Essa mudança parece pequena, mas ela é gigantesca e ela funciona e muito para você que quer ter uma conexão mais próxima dos seus clientes, com os seus pacientes e, enfim. Então, incentive as pessoas a responderem o seu story, tá? Como é que eu faço isso? Aí eu conto para meus alunos do Insta Lendário, né? Obviamente. Eu vou contar para meus. Não, é sério, gente. O pessoal que está em acompanhamento comigo, em sistema de criação de conteúdo comigo, ó, recebe tudo isso assim, ó, na palma da mão para que execute. Se você não executar, não dá certo, né? Tem gente que fala assim: eu vou fazer seu curso, vou fazer sua mentoria, e aí vai dar certo? Eu não sei, ué. Você que tem que me dizer, você está empenhada? Você vai executar? Se você executar, vai dar certo. Se você não executar, não vai dar certo. Mas também, né? Na mentoria, a gente não costuma aceitar qualquer pessoa, não. A gente faz um teste de perfil para saber se a pessoa vai executar ou não. Hoje mesmo eu tive que recusar uma pessoa. Por quê? Porque mentalidade. Aliás, eu vou falar bastante sobre mentalidade nessas aulas semanais. Porque tudo começa aqui. Para você postar conteúdo, você tem que ter uma mentalidade de criador de conteúdo. E todos nós somos creators, todos nós somos criadores de conteúdo, criadoras de conteúdo. Até você que tem 50 seguidores, você está criando conteúdo. Postou lá, está criando conteúdo. Posta lá uma viagem para ver se um amiguinho não vai perguntar que hotel que você tá? Você gostou? Tá criando conteúdo, tá influenciando alguém. Então, já que você vai influenciar alguém de qualquer maneira, primeiro, por que não ganhar dinheiro com isso? Dois, por que não servir mais e mais pessoas com isso? E três, por que não fazer isso direito para não ficar perdendo tempo? Porque postar conteúdo sem vender nada é a maneira mais cara de você perder tempo. E tempo é a nossa moeda mais cara do mundo. Você não vai querer ficar perdendo. Vamos para a mudança número 8, então, para a gente não perder tempo mesmo, tá? Essa foi uma lenda que circulou por muito tempo, na verdade. Na verdade, não é que foi uma lenda, não. Eu já testei e era verdade mesmo. Mas agora o CEO do Instagram falou, né, que deletar os posts não vai prejudicar o seu alcance. Porém, aqui tá o pulo do gato que ninguém te conta. Ninguém te conta isso. Não é legal você deletar o seu post, não por causa do seu alcance. Quando você deleta o post, você acaba deletando dados que o algoritmo utiliza para entregar os seus próximos conteúdos. E daí pode ser que nos próximos conteúdos ele entregue para uma audiência nada a ver.
E a gente não quer, né? A gente cria estratégia para que realmente o algoritmo obedeça a gente e entregue para pessoas qualificadas, assim como você que está aí me ouvindo. Você não está aqui à toa. Eu criei conteúdo para você, para o algoritmo te entregar, porque eu sabia que este conteúdo iria te servir. Se não tivesse servindo, né, você não estava nem aqui até agora. Então, gratidão por estar aqui! Gratidão por estar aqui. Não adianta você ficar apagando conteúdo. Ao invés de apagar, arquive. Arquive um post. Vai no três pontinhos e coloca arquivar. Postei errado, arquiva, tá? Story não dá nem sem. O meu não dá para arquivar. Tem gente que consegue arquivar, o meu não dá. Então, story a gente tem que apagar mesmo. Mas sabe o que eu faço? Às vezes eu posto errado alguma coisa, eu banco isso. Eu posto no próximo story. Gente, postei errado. É até bom, dá mais engajamento, porque gera mais conversa real, tá? Então você pode, ao invés de apagar o story, você fala, ai, postei errado. Tá tudo certo. Mudança número 9. Essa mudança, pouquíssimas pessoas perceberam também. Parece até uma mudança pequena, mas ela não é, tá? Agora as plataformas de agendamento conseguem acessar as músicas no Instagram. E para você que segue um calendário, né? Que tem um calendário também, né? Segue um calendário exponencial e que precisa agendar alguns posts para não ficar postando todos os dias da semana, essa coisa de poder colocar música ajudou pra caramba, tá? Tem mais produtividade, mais eficiência, mais consistência, e especialmente para quem realmente não tem tempo para ficar toda hora postando conteúdo. E aí, eu vou aproveitar a mudança número 9 e vou para a mudança número 10 que tem a ver com isso, porque agora também é possível agendar Reels de teste. Quem aqui já utilizou o Reels Test? É aquele tipo de conteúdo que quando você vai postar, você consegue enviar somente para quem não te segue ainda. É muito legal isso, né? Você poder enviar só para quem não te segue. Nenhum seguidor seu vai receber esse conteúdo. Ou seja, só gente nova. Só gente nova. E agora você pode agendar esses Reels Test também. Essa mudança ajuda bastante a gente, né? Bastante. Pepe, como é que eu uso os Reels Test? Nessa aula eu não consigo. Eu preciso fazer uma aula inteira sobre Reels Test. Acho que eu vou fazer dentro do Instalendário, inclusive. Tá? Mudança número 11. Instagram Plus, né? Não sei se vocês já receberam, mas agora você vai poder pagar uma quantia a mais. Eles estão falando que é R$ 10 os primeiros 6 meses, R$ 10 por mês, né? Para você ter acesso ao Instagram Plus. O que que vai ter no Instagram Plus? Vou até ler para vocês, para não deixar nenhum recurso de fora, tá? Mas no Instagram Plus que você vai conseguir. Não é o selinho de verificado, tá? Isso é outra coisa, gente. Selinho de verificado é uma coisa, o Instagram Plus é outra coisa, tá? Não é a mesma coisa. Mas, e você pode assinar os dois separadamente. Mas eu vou falar o que que vai ter no Instagram Plus, tá? Tá falando que é R$ 10 por mês, vou ler para vocês. Você consegue ver prévia dos stories, tá? Então você consegue ver um pouquinho dos stories das pessoas, sem as pessoas verem que você viu. Você consegue pesquisar na sua lista os visualizadores do seu story. Então, você coloca o nome daquela pessoa ali que você quer saber se viu o seu story e já aparece se ela viu ou não. Você não precisa ficar procurando o nome dela no meio de todo mundo, né? Você consegue priorizar alguns stories seus. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Se todo mundo assinar, né? Porque se todo mundo priorizar, ninguém vai ter prioridade, não adianta muito. Mas as pessoas que assinarem vão conseguir priorizar alguns stories. Você vai conseguir enviar super corações nos stories das pessoas. Você vai conseguir prorrogar a expiração do seu story, ou seja, ao invés de ficar 24 horas, poxa, tá indo muito bem esse story tá me gerando muito resultado, eu quero deixar ele por 48 horas, vai poder, tá? Você vai conseguir criar vários públicos diferentes para os seus stories, né? Então, não somente os melhores amigos, você pode enviar um story somente para o grupo da academia ou para o grupo de mães, né? Você pode fazer isso. Você pode escolher um ícone personalizado para o seu aplicativo. Isso daí é brincadeira só para distrair a gente, né? Você vai compartilhar stories apenas nos destaques. Você não precisa mais postar o story para colocar nos seus destaques. Você pode deixar
só no destaque direto, sem postar no story. No Instagram tinha isso antigamente, eles tiraram para deixar no pago, né? Você vai conseguir desbloquear fontes personalizadas para sua bio. Ih, gente, isso daí é até perigoso, porque o pessoal adora ser cafona. Cuidado, gente, cuidado. Não vai, não inventa muita firula, não. Vai no básico bem feito, tá? E você vai conseguir fixar mais posts. Agora me fala, você pagaria R$ 10 a mais para isso daqui? Você pagaria? Eu acho que eu não pagaria, não. Sendo bem sincera. Aqui não tem nada que. Só priorizar stories, se realmente der para priorizar. E esses R$ 10 até valem, mas eu acho que só isso, tá? E agora vamos para número 12, para mudança número 12. Aquela mudança que todo mundo estava esperando. Taranã. Qual que é a mudança que todo mundo estava esperando? Essa mudança ela vem com uma aula junto, então preste muita atenção aos cliques desta aula, tá? A mudança número 12, gente, é que o Instagram ele não é um concurso de popularidade. Então, essa talvez seja a maior mentira que já foi vendida para profissionais autônomas, para empreendedoras, tá? A ideia de que você precisa ter milhares de seguidores para conseguir clientes. Gente. Eu vejo médica esperando chegar a 50 mil seguidores. Psicólogas, eu preciso ter pelo menos 20 mil seguidores. Nutricionista querendo viralizar a qualquer custo. Advogada esperando crescer para poder realmente, de fato, criar uma estratégia, criar um produto, criar um serviço. Mas sem brincadeira, gente, deixa eu fazer uma pergunta séria para vocês, tá? Quando você abre um consultório novo, um escritório novo, você precisa que a cidade inteira esteja na sua porta? Você precisa de todo mundo ali batendo na sua porta? Ou você precisa somente das pessoas certas? Eu espero que você tenha respondido as pessoas certas, tá? Porque com o Instagram não é diferente. Você não tem que criar conteúdo para todo mundo. Eu crio conteúdo somente para pessoas belas, inteligentes, incríveis, extraordinárias, que prestam atenção no que eu estou dizendo, como você que está aí desse outro lado. Caso você não esteja prestando atenção, não esteja gostando, tudo bem, você não faz parte do meu público, é isso. É, acontece. Não é todo mundo que faz parte do meu público. O meu público, ele é inteligente, ele pensa com abundância, ele não fica somente focado na escassez. Meu público não está procurando pelo serviço mais barato, porque se tiver, não é o meu, tá? O meu serviço, o meu produto, ele agrega valor. De valor é diferente de preço. Se você quiser procurar pelo mais barato, não sou eu. Se você quiser a pessoa que mais vai te trazer resultados, sou eu. Eu e muitos do mercado. Mas se você quiser alguém que explica do jeito que eu explico, que tem o estado de presença que eu tenho, que tem a história, as histórias que eu tenho para contar, que já trabalhou desde com Sabrina Sato, Narcisa, Fábio Porchat, Nubank, Life Fitness, Doritos, Rappi, Ambev, TikTok e outras empresinhas aí que vocês conhecem. Aí tem que ser comigo, só tem eu. Com tudo isso, só tem eu. Vocês entenderam que o seu diferencial é ser você e que ninguém consegue te substituir? Se isso não é um clique, eu não sei o que mais vai ser. Não dá para você ficar delegando para outras pessoas fazerem o que só você pode fazer, que é ser você. Se você quiser delegar, tudo bem, mas você vai ter que competir por preço. Aí você vai competir por o mais barato. Agora, se você for você, como não tem outra pessoa, é oferta e demanda, né? Não tem outra. Então você não precisa de milhares de seguidores. Imagina aqui comigo, um shopping gigante, tá? Milhares de pessoas andando pelos corredores. Agora imagina aqui duas lojas. A primeira recebe 10 mil visitantes por mês, mas ninguém compra. A segunda, ela recebe 500 visitantes, mas aquelas pessoas compram. O que que você prefere? Eu prefiro receber as pessoas que compram, as pessoas que querem, de fato, pagar por aquilo que eu tenho a oferecer. Porque se de graça eu já entrego tudo isso, meu Deus do céu. Por isso que meus alunos têm os resultados que têm. Não é sobre crescer seguidores, é sobre entender que o seu Instagram, ele é um negócio lucrativo. É sobre você
ter um produto, ter uma oferta, ter um serviço, ter uma estratégia. É sobre entender o que você quer colocar no mundo. Qual é a sua palavra? Qual é a sua missão? Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Qual é a sua inspiração? Com quem você quer se conectar e mais com quem você não quer se conectar. Porque isso também é muito importante. Você tem que saber quem não é o seu público, para depois entender quem é o seu público. O algoritmo, ele entendeu isso melhor do que ninguém. Por isso que ele está cada vez mais baseado em interesse, em assunto, em comportamento, em intenção. Ele não quer mais saber sobre quantos seguidores, quantas pessoas começaram a te seguir. Ele vai entregar o seu conteúdo para pessoas que têm interesse naquele assunto daquele conteúdo. Inclusive, o feed do Instagram está mudando por isso. E essa mudança é a mais radical que o Instagram fez em toda a sua existência. Porque caso o seu ainda não tenha atualizado, o meu ainda não atualizou também, por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas caso o seu ainda não tenha atualizado, que nem o meu, eu vou te falar como é que é a atualização. Você vai entrar no Instagram diretamente na For You do TikTok, igualzinho do TikTok, que é aquela barrinha do para você. Ou seja, o Instagram vai entregar para você os conteúdos de acordo com os seus interesses e não de acordo com as pessoas que você segue. Você vai ver várias pessoas que você não segue, mas que estão falando sobre assuntos que você tem interesse. E isso vai fazer com que você fique cada vez mais no aplicativo, porque é um post mais interessante do que o outro. Interessante para quem? Para você. A personalização do feed é a maior mudança que o algoritmo fez nos últimos tempos. Aliás, em todos os tempos. E se você não souber lidar com isso agora, você vai perder e você vai perder muito. Por isso eu fiz uma calculadora, tá? Fiz uma calculadora. Eu vou enviar para vocês. É gratuito, tá, gente? É uma calculadora para você calcular, para você calcular quanto dinheiro você tem deixado na mesa com o seu Instagram. Quanto você poderia estar lucrando a mais? São 12 perguntinhas, você vai responder em menos de 2 minutos, o resultado já vai vir na hora. Eu ia até fazer essa calculadora paga, eu ia cobrar tipo R$ 67, assim, mas eu falei, quer saber? Eu vou deixar os meus alunos, as minhas futuras clientes, as minhas alunas de agora, utilizarem a calculadora gratuitamente. Então, eu vou deixar aqui embaixo a calculadora. Printa depois, me conta quanto que deu, quanto que deu o seu teste. É bem legal de fazer rapidinho e ele já te dá o resultado lá. Combinado, gente? Gostaram da aula de hoje? Gostaram das 12 mudanças do Instagram? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de estar com a gente no nosso aplicativo. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção e até semana que vem.